Semana em África. Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Termina este sábado em Paris o 5º Fórum Mundial para a Paz. A Guiné-Bissau foi o único país lusófono a participar na conferência internacional dedicada este ano às crises multidimensionais, da pandemia ao aquecimento global, incluindo a guerra na Ucrânia e o problema dos refugiados. O chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, participou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron no painel consagrado ao tema Universalismo em Tempos de Guerra. A ministra guineense dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, referiu que este convite é o reconhecimento da Guiné-Bissau como país mediador de conflitos internacionais. Tem a ver com o facto do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, ter-se deslocado a Moscou e a Kiev. Foi, como sabe, o primeiro chefe de Estado africano a interessar-se e a deslocar-se pessoalmente a Kiev para ver a situação real da guerra. E também eu acho que durante o seu mandato, enquanto presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estados da CEDEAO, o presidente Umaru Sissoko Embalo tem demonstrado um interesse muito grande em mediar situações de conflito, em tentar trazer a paz. Por isso ele tem estado sempre a participar em várias situações de conflito, tanto a nível do continente africano, como também agora na Europa, demonstrando que todas as pessoas que são válidas poderão servir para ajudar a trazer paz a estes países em conflito. Esta semana, depois desta participação no Fórum da Paz em Paris, ele pretende ainda deslocar-se à República Democrática do Congo e posteriormente também ao Ruanda, para tentar ver como é que consegue ajudar na mediação do conflito existente também nesses países. A razão pela qual o chefe de Estado francês entendeu convidá-lo a participar neste painel em que ele mesmo, o presidente Macron, também participa. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, anunciou esta quinta-feira que o recenseamento eleitoral com vista às legislativas antecipadas, ainda sem data marcada, vão iniciar no próximo dia 10 de dezembro. Bissau 94 FM. Em São Tomé e Príncipe, o líder da Ação Democrática Independente, ADI, Patrício Trovoada, tomou posse esta sexta-feira como primeiro-ministro após as eleições legislativas de 25 de setembro, que venceu com maioria absoluta. A reportagem é de Maximino Carlos. Patrício Trovoada afirma que é hora de deixar de discursos e começar a agir. Porque eu tenho a íntima convicção de que a maioria dos santomenses residentes no país e na diáspora, bem como os nossos parceiros de desenvolvimento, perceberam que trabalhamos pouco e mal, que a corrupção fez uma investida sem precedentes em todos os setores da administração pública e que com a crise econômica e financeira mundial é chegado o momento de uma mudança radical de comportamentos e a adoção de atitudes que impulsionem o desenvolvimento humano, a resolução dos problemas básicos da população e o posicionamento do nosso país na estrada da modernidade, do progresso e da sustentabilidade. Aos novos membros do governo, Patrício Trovoada disse que é tempo de se concentrar na implementação das soluções. O povo cansou-se desse jogo de trocas de cadeiras entre os políticos. O povo acredita cada vez menos na nossa democracia eleitoral, que permite alternância. Acredita menos nos discursos acerca da sagrada unidade nacional, da tranquilidade e do consenso nacional, sem qualquer substrato real ou tangível. Segundo ele, trabalhar para a construção de um país melhor não é uma opção, mas sim uma obrigação do novo governo. Não dispensarei nenhum só minuto se não for para agir, reformar, ouvir, dialogar, construir, corrigir. Não hesitarei em decidir quando for necessário decidir e sancionar para resgatar, salvar e defender os bens públicos e os direitos das pessoas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé 102.8 FM. Em Angola, o major Pedro Lussati foi condenado a 14 anos de prisão e a 100 dias de multa pelos crimes de peculato, fraude e branqueamento de capitais. A sentença foi apresentada pelo juiz Andrade da Silva numa sessão que se prolongou durante mais de 5 horas. Ocorreu Pedro Lussati condenado nas penas de 9 anos de prisão pelo crime de peculato na forma continuada, 4 anos de prisão pelo crime de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior, 4 anos de prisão pelo crime de branqueamento de capitais na forma continuada e 100 dias de multa à razão de 100 unidades de referência processual por dia pelo crime de retenção de moeda.
Em cúmulo jurídico, o Correio Pedro Lussat, condenado na pena única de 14 anos de prisão e 100 dias de multa à razão de 100 unidades de referência processual por dia. A atualidade angolana fica ainda marcada pela greve dos oficiais de justiça que iniciaram um movimento de paralisação de 7 dias para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Por sua vez, o Conselho Superior da Magistratura Judicial considera a greve ilegal por não ter cumprido os preceitos legais e recusou receber a declaração da paralisação, não tendo respondido ao caderno reivindicativo. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, o advogado e deputado da UCID, Amadeu Oliveira, foi condenado a 7 anos de prisão efetiva por atentado ao Estado de Direito e ofensa a juízes do Supremo Tribunal de Justiça. A reportagem é de Odeir Santos. O deputado da UCID, Amadeu Oliveira, foi condenado pelo Tribunal de Relação de Barlavento a 7 anos de prisão efetiva pelos crimes de ofensa a 2 juízes do Supremo Tribunal de Justiça e por atentado ao Estado de Direito, ou seja, por ter auxiliado enquanto advogado a fuga de um cliente condenado por homicídio. Amadeu Oliveira, no entanto, foi absolvido dos crimes de coação, perturbação de funcionamento do STJ e do segundo delito de ofensa à pessoa coletiva, porque, segundo o coletivo de juízes, o ofendido não deu parte das queixas e nem foi ouvido no processo. O tribunal determinou ainda que Amadeu Oliveira deve continuar preso devido ao perigo real de fuga e vai pagar as custas do processo, que foi fixado em 118 mil escudos, cerca de 1.070 euros. O tribunal decidiu pela perda de mandato de deputado e, caso a decisão transite em julgado, Amadeu Oliveira deve ainda ficar impedido de ser reeleito e de exercer qualquer outro cargo político durante 4 anos após o cumprimento da pena. O agora ex-deputado entra para a história de Cabo Verde como o primeiro eleito da nação em exercício de funções a ser preso e agora condenado a 7 anos de prisão num processo classificado como de especial complexidade, com 7 volumes e mais de 3.000 folhas, 22 testemunhas arroladas e 70 horas de sessões gravadas desde o início do julgamento em 29 de agosto até as alegações finais realizadas em 11 de outubro. A leitura do acórdão de 168 páginas terminou depois das 23 horas de quinta-feira e teve uma duração de mais de 5 horas. A defesa de Amadeu Oliveira não prestou declarações à imprensa. De Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem. Maputo 105 FM.